Conferência Festa do Sobrenatural é um convite de Deus para iniciar uma festa em sua vida. Isso mesmo, Deus está chamando esta igreja, cada membro, para se assentar à mesa da sua presença, para orar com entendimento e para orar com o Espírito, numa linguagem sobrenatural da intercessão, sendo batizado com o Espírito Santo. Isaías 56:7 diz: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. A paz e a graça, irmãos. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um testemunho de uma experiência que eu tive com Deus na minha vida. E eu resolvi trazer aqui uma experiência que a gente pode dizer até que é bem simples, bem do cotidiano, mas que ela ensinou muito ao meu coração. Eu era recém-casada, eu e o meu marido tínhamos pouco tempo de casados. E um dia a gente chegou em casa, já tarde da noite, a gente trabalhava até tarde, a gente tinha vários compromissos até tarde, e a gente chegou já relativamente tarde em casa, devia ser umas 10 horas da noite, sabe, com aquele cansaço do dia, de um dia inteiro de trabalho e de correria. Chegamos em casa e, quando a gente foi tomar um banho, ligar o chuveiro, não saía água do chuveiro. E saía água de outras torneiras da casa, então não era falta de água, mas do chuveiro não saía água. E sabe, quando você tem aquela sensação de chegar em casa depois de um dia de trabalho, quer descansar, tomar um banho para relaxar, e o chuveiro não funcionava, não saía água. E nós começamos a tentar resolver aquilo, ver o que podia fazer, pensamos que podia ter dado ar, e tentamos tirar o ar do cano, tentamos de várias maneiras, ficamos ali demorando nesse processo muito tempo e nada acontecia, e a gente começou a pensar, não, então o chuveiro pode estar com algum entupimento, porque sai água em todas as outras torneiras, menos no chuveiro. Então, fomos lá também ver isso em relação ao próprio chuveiro, e o chuveiro lá de casa é no teto do banheiro, né, nem na parede, então super alto. Meu marido teve que subir na escada e ficar tentando tirar e mexer, e lavar, e limpar, e ver o cano. Resumindo, ficamos algumas horas até realmente entrar a madrugada, tentando resolver essa questão, esse problema, e nada funcionava. Nós tentamos de tudo, já estávamos exaustos e nada funcionava. E quando a gente tentou de tudo, e não tinha jeito, nós viramos um para o outro e falamos, agora só resta orar. E oramos a Deus para Deus trazer uma solução. Imediatamente depois, nós ligamos novamente o chuveiro e começou a cair água. Parece uma experiência simples, né? Mas ela ensinou muito a minha vida. Eu aprendo duas lições principais com essa experiência que eu tive. Primeiro, que nós precisamos buscar a Deus e o sobrenatural de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Deus tem falado muito a respeito disso no meu coração, porque às vezes a gente separa muito a vida. A gente separa a vida natural da vida espiritual. Mas, na verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Isso significa que nós podemos ter experiências com Deus e com o Espírito Santo em todo o tempo. Então, muitas vezes nós achamos, não, isso é um problema natural da vida, de uma casa, é um problema qualquer que nós podemos resolver naturalmente. Sim, Deus pode dar instruções e clareza do que ser feito e ter uma solução realmente prática. Mas nós podemos chamar a presença do Senhor para a nossa vida em todo tempo, em todas as nossas atividades. Eu creio que quando a Bíblia fala orai sem cessar, não é para a gente ficar andando por aí todo tempo, orando, falando com Deus, mas para que a gente esteja realmente em espíritos de oração conectados com o Senhor, para realmente chamar o sobrenatural de Deus para todos os momentos da nossa vida, porque Deus se agrada em compartilhar dos nossos momentos. Então, muitas vezes nós deixamos Deus de lado, porque nós achamos que não, isso não é coisa para importunar a Deus. E, na verdade, Deus se importa. Esse é realmente o segundo ponto que me chama a atenção nessa experiência, porque nós muitas vezes minimizamos as nossas necessidades pela grandeza do Senhor. Realmente, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é o Deus do impossível, que resolve causas dificílimas, que traz solução em situações
sem nenhuma chance de resolução. Mas Ele também é o mesmo Deus que cuida dos pardais. Ele é o mesmo Deus que conta os fios do nosso cabelo. Então, Ele é o Deus que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Muitas vezes, nós limitamos o Senhor, limitamos o seu agir. Às vezes, a gente pensa que não merecemos importunar Deus com uma coisa ou outra, afinal, Ele tem tanta gente com tantos problemas maiores do que simplesmente um chuveiro que não cai água. Mas Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Deus se importava com a nossa preocupação naquele momento. Deus se importava com o nosso bem-estar. Deus se importava com o nosso descanso. E muitas vezes nós colocamos Deus na situação apenas depois de tanto tentar, de tanto nos esforçarmos. É importante que a gente se lembre de colocar Deus no início de tudo. Outro dia eu li uma frase que é: coloque Deus no começo, que Ele cuidará do fim. Na verdade, Ele cuidará do meio, do fim, de cada processo, de cada momento. Mas muitas vezes nós temos essa mania, né, de só procurar a Deus quando realmente nós já tentamos de tudo. E, na verdade, o que eu aprendi com essa experiência que nós tivemos é colocar Deus no início. Então, antes de qualquer coisa, antes de tomar uma decisão, por mais simples que a decisão possa parecer, ore ao Senhor, coloque aquele momento diante do Senhor. Quando você for trabalhar, ao invés de esperar uma dificuldade no trabalho, um momento assim realmente crítico, para colocar Deus ali, não, no seu dia a dia, chame Deus para participar do seu cotidiano. Chame o Espírito Santo para participar ali da sua vida, que isso realmente é transformador, porque Deus cuida de tudo. Muitas vezes nós pensamos que somos pequenos demais ou que a nossa necessidade é simples demais. Mas eu quero te dizer que Deus se importa com todos os aspectos da sua vida. Isso me lembra uma outra experiência que eu tive com Deus, quando eu estava terminando a faculdade e eu estava fazendo a monografia, né, o trabalho de conclusão de curso. E quem já passou por isso sabe que é muito trabalho. E, na época eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, e ainda tinha que escrever e estudar para esse trabalho de conclusão. E aí eu estava lendo, eu até trouxe o livro para ilustrar, eu estava lendo um livro que era importante para esse trabalho, e ali na hora, eu tinha lido esse livro, na verdade, todo, e na hora de escrever o trabalho, eu precisava transcrever, totalmente igual, não podia ser a ideia, eu precisava transcrever literalmente um trecho que eu tinha lido aqui. E eu lembrava que eu tinha lido aqui, mas eu não fazia ideia de onde estava. E eu já estava já cansada, era tarde da noite, fazendo esse trabalho. E aí eu só fechei o olho assim e falei: meu Deus, eu precisava achar esse texto. E abri aleatoriamente o livro, assim, já desolada, porque eu ia ter que começar a ler todas as passagens que eu tinha grifado, e abri assim, aleatoriamente, na minha cabeça, numa página para começar a procurar. E eu abri exatamente na página do texto que eu precisava. Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus se importou com o meu tempo de descanso. Deus se importou com o meu trabalho na faculdade. Deus se importou com o meu desempenho. Deus se importou com a minha preocupação. Porque Deus se importa com a nossa vida de uma maneira única e especial. Então, o que eu queria deixar aqui é: coloque Deus na sua vida em todo o tempo. Chame o Espírito Santo de Deus para participar da sua vida em todos os momentos. E realmente esteja conectado com o sobrenatural de Deus no seu dia a dia. Amém? Olá, queridos. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus e aprendermos um pouco mais da Bíblia, daquilo que é profecia para nossas vidas. E também hoje estarei aqui falando sobre 2 experiências espirituais que tive. Mas antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar: você é uma pessoa natural ou sobrenatural? Porque para você
entender esse vídeo, entender o sobrenatural de Deus, você tem que ser sobrenatural. E para isso eu vou estar lendo aqui, para começar, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O 16 diz assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso é exatamente para explicar que o natural, aquilo que se pode tocar, entender, explicar de alguma forma científica, isso é natural. Mas o sobrenatural é algo incompreendido pela ciência, incompreendido por qualquer ciência que exista. Ela só simplesmente é explicada por Deus. Muitos médicos dizem que viram algo impossível acontecer e acreditam que Deus agiu naquela causa. E há dois tipos de sobrenatural de Deus. O sobrenatural físico, que é esse que acabamos de falar, que são os milagres. Nós denominamos eles milagres. Então, na Bíblia está repleta desses sobrenaturais físicos. O mar se abrindo, um morto de 4 dias ressuscitando. Mas hoje aqui o que eu quero enfatizar, a minha experiência com o que eu tive é o sobrenatural espiritual. Eu tive 2 experiências muito marcantes na minha vida. A primeira eu acho que eu era bem novo, foi numa madrugada, eu resolvi levantar de madrugada e orar, buscar a Deus. E nesse momento meu de adoração a Deus, de oração, conversa, diálogo com Deus, eu senti uma mão me tocar. Mas aquele sentimento de toque físico mesmo, você sente a pegada da mão, você sente o peso da mão. E eu era muito novo, não tinha esse tipo de experiência com Deus. E aquilo me espantou, e eu abri os olhos na mesma hora e acendi a luz para ver se tinha alguém entrado no quarto. Me assustei com aquilo. E compreendi que era Deus, que era algo celeste, algo de Deus. E aquilo ali foi a minha primeira experiência com Deus. E uma segunda experiência que eu tive, essa bem mais profunda, eu diria, e foi pública. O que me espantou um pouco foi isso, ela foi pública. Eu estava num culto e buscando muito de Deus no culto, o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida e comecei a falar em línguas, eu já tinha o dom de línguas, eu comecei a falar em línguas e não conseguia parar. O culto acabou, eu fui para casa, a minha casa era perto da igreja, eu fui para casa na rua falando em línguas, cheguei em casa, tomei banho falando em línguas. Meus pais, eu era solteiro na época, meus pais não estavam entendendo nada porque eu não conseguia falar o português. E o mais estranho é que eu pensava as frases em português, eu tinha meu raciocínio em português, eu abria a boca para falar, saía em língua estranha. Foi algo sobrenatural mesmo. É uma experiência que, às vezes quando tua fé está um pouco abalada, as coisas estão dando um pouco errado, às vezes o inimigo ele tenta te falar, será que Deus existe mesmo? Não sei o quê. Né? Mas todas as vezes que o inimigo tentou contra mim, isso foi sobrenatural. Foi uma arma muito boa, porque toda vez eu falava, não tem como eu não acreditar em Deus, porque eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Eu falei em línguas muito tempo, ao ponto de meus pais ficarem preocupados de ligarem para o líder da igreja. Ele ia até minha casa já tarde da noite, quase meia-noite, orar, pedir a Deus, agradecer a Deus pela manifestação do Espírito Santo na minha vida, mas pedir a Deus que eu voltasse a falar o português, porque eu não estava falando português. Eu só falava língua estranha. Eu pensava em português, abria a boca para falar o português e saía língua estranha. Simplesmente sobrenatural. E quem me conhece sabe que eu dou muito valor
ao dom de línguas, a busca com batismo com o Espírito Santo por causa dessa experiência que eu tive. Quando você tem essa experiência com Deus, é o que eu acabei de falar aqui. O inimigo ele pode te atacar, você não vai ter dúvida nenhuma de que Deus existe porque você teve uma experiência profunda com Deus. Isso é maravilhoso. Então, eu fiquei preocupado porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte e, graças a Deus, meus pais tiveram o discernimento. Eu comecei a escrever em português no papel porque eu não conseguia falar em português. E aí ligaram para o meu líder na época e, graças a Deus, foi resolvido. Mas foi um sobrenatural maravilhoso na minha vida, repito. E o que eu tirei de experiência para a minha vida, além dessa manifestação clara da existência de Deus, é que nós estamos aqui num processo evolutivo, né? Nós buscamos o reino de Deus. E para a gente conseguir o sobrenatural de Deus, é com intimidade. A primeira experiência eu estava orando de madrugada. A segunda experiência eu estava entregue totalmente ao Espírito Santo. Então, é você buscar muita intimidade com Deus, buscar muito adorar a Deus com sinceridade do teu coração e pedir o sobrenatural de Deus na tua vida o tempo todo. Porque eu acredito que o sobrenatural de Deus, quando acontece aqui na terra, é um pedacinho do céu que Deus tá abrindo em nossas vidas. Então, eu dou muito valor a essa questão do dom de línguas, porque eu acredito o seguinte, irmãos, no céu não vamos falar português, inglês, espanhol e japonês, nós vamos falar a língua de Deus. E se Deus dá essa graça de buscarmos o dom de línguas, a Bíblia diz que quando não há interpretação, ela é para edificação. Queridos, edificação no dicionário significa elevação, fortalecimento, né? Além de um edifício. Um edifício, o próprio nome já diz. Mas edificação é crescimento e fortalecimento. Ou seja, quando você começa a falar em línguas, você começa a se fortalecer espiritualmente. Você começa a ter mais intimidade com Deus. Mesmo que não haja interpretação, você está se elevando, você está crescendo com Deus, você está se fortalecendo. E as flechas do inimigo não vão te acertar, porque você está protegido pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que eu tenho para a tua vida hoje, meu querido. Busque o sobrenatural de Deus, como fé e intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus e acredite. Mas peça o sobrenatural de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Essas duas experiências são as maiores que eu tenho. Eu tenho algumas menores, mas que pediram para eu passar uma experiência hoje aqui nesse vídeo. E essas duas, assim, que marcaram minha vida mesmo. Então, eu falo contigo hoje. Busque o sobrenatural de Deus na tua vida. E o reino de Deus, um dia nós vamos encontrar face a face com Deus. Mas o reino de Deus hoje é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Hoje nós somos o reino de Deus. Então, o reino de Deus na nossa vida é o Espírito Santo agindo. E nós buscando intimidade com Deus. Ok, queridos? Uma coisa que eu aprendi uma vez, achei muito interessante, é o seguinte. Que imagine uma linha reta. Você está nessa linha reta, o caminho certo para a salvação, para Deus. O caminho que o alvo é Deus. Se você desvia um pouquinho lá no início, quando chegar lá no alvo, você vai estar totalmente afastado. Porque a inércia, a força centrífuga te joga para fora cada vez mais. E você vai estar se afastando de Deus. Deus está sempre no mesmo lugar te procurando. Basta você buscar a Deus. Busque intimidade com Deus e o sobrenatural de Deus na tua vida vai acontecer. Busque o sobrenatural, não esqueça disso. Deus te abençoe e até a próxima. Vamos então aceitar o convite de Deus para iniciar esta festa na casa de oração, nos assentando à mesa para orar com nosso entendimento e também orando na linguagem sobrenatural. Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos te pedir, nos ajude a orar sem cessar, envolvendo a tua presença em todas as situações de nossas vidas. Todas as situações de nossas vidas, Pai. Por isso nós te pedimos, sonda o nosso coração, sonda as nossas circunstâncias e traga o teu socorro do alto.
Pai, nós te pedimos, venha batizar com o Espírito Santo cada casa, cada família. Venha mergulhar a tua glória, Deus amado, sobre os filhos, sobre as filhas, ó Pai amado. Derrama da tua unção sobrenatural. Faça de cada um de nós seres sobrenaturais, Pai amado, seres espirituais, que possamos viver pela tua palavra, pelo teu Espírito, vivendo pelo teu poder, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Convidamos você a adorar conosco, pedindo este vento de Deus, o fogo do Espírito, a glória de Deus para as nossas vidas. Clame pela sua vida, pela sua família e por toda a igreja, cantando esta canção agora, no nome do Senhor Jesus. Você precisa dessa presença, porque você só é forte na presença daquele que te amou. Então, meu querido, nessa noite eu convido você a se colocar na presença de Deus e pedir para Ele soprar na sua vida um vento novo, queimar no seu fogo, no seu coração um fogo novo e fluir sobre a sua vida como um rio de águas vivas. Então peça para Ele: Senhor, venha sobre a minha vida, venha fluir, venha queimar, sobra sobre a minha vida nessa noite, Senhor. Precisamos dessa presença todos os dias. Busque por Ele. Sopra como vento, queima como fogo e flua como um rio, Espírito Santo. Declare: suba como incenso, e suba como incenso, minha adoração. Eu vou me derramar, Espírito Santo, e faça queimar teu fogo, faça fluir o teu rio neste lugar, Espírito Santo. Faça queimar o teu fogo, faça fluir o teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Sopra com o vento. Chame por Ele, diga: queima, Senhor. Seja livre neste lugar, Espírito Santo de Deus. Flua sobre cada vida, sobre cada casa. Clamamos o teu coração, adore Ele. Suba com incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Faça queimar o teu fogo, faça fluir o teu rio neste lugar, Espírito Santo. Faça queimar o teu fogo, faça fluir o teu rio neste lugar, Espírito Santo. Declare: eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Adore ao Pai nessa noite com todo o seu coração. E eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, come pelo fogo dele e desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Faça queimar o teu fogo, faça fluir o teu rio nesse lugar. Espírito Santo, me faça queimar teu fogo, faça fluir o teu rio nesse lugar. Espírito Santo, me faça queimar o teu fogo, faça fluir o teu rio nesse lugar. Espírito Santo. Ter você conosco na conferência Festa do Sobrenatural. Amanhã, neste mesmo horário, juntos renovaremos esta festa na mesa da presença de Deus. Esperamos por você.